Bom dia, Irlan. Então vamos aqui para a resposta da sua atividade, tá? Eu já vou passar outra atividade na sequência. Logo depois daqui eu já vou te passar, eu já vou mandar a aula e a atividade, tal. A história da humanidade é profundamente marcada pela simbiose entre as ferramentas de produção e a organização jurídica das sociedades. Até agora não falou nada. Atualmente, a possibilidade de criação de uma inteligência artificial geral coloca em xeque os pilares do direito do trabalho, fundados na relação direta entre indivíduos e empregados. Estudiosos do direito, vamos lá, desculpa, voltando aqui. Atualmente, a possibilidade de criação de uma inteligência artificial geral coloca em xeque os pilares do direito do trabalho, fundamentos na relação direta entre indivíduos e empregadores. Estudiosos do direito comparado questionam se as estruturas atuais de proteção social possuem elasticidade suficiente para abarcar a realidade onde os principais vetores da produtividade dependem de trabalhos humanos. Essa encruzilhada conceitual estimula fóruns globais e, a ponderarem sobre a necessidade de novas definições de seguridade social, sem que se tenha chegado a um consenso claro sobre o desenho das futuras instituições. Então, o tema, né, aqui, ó, quando você vai, o tema aqui em cima, desculpe. O tema é impacto da inteligência artificial no futuro do trabalho e reconfiguração dos direitos humanos, dos direitos sociais. Aí você vem aqui, ele diz assim, bem aqui, voltando aqui. Atualmente, a possibilidade da criação da inteligência artificial geral coloca em xeque os pilares do trabalho, do direito do trabalho, fundados na relação direta dos indivíduos e empregadores. Esse é o tema. Esse é o tema. Agora ele tem que se posicionar. Se realmente coloca em xeque, como é que acontece isso? Só que ele não se posiciona. Ele fala assim, ó, estudiosos do direito comparado questionam se as estruturas sociais de proteção possuem elasticidade. Os estudiosos questionam, ele não questiona. Certo? Ele continua. Essa encruzilhada conceitual estimula fóruns, mas qual é o posicionamento dele? Ela vai desestruturar o trabalho? Não ficou claro. Então não tem um posicionamento claro. Tá? Vamos para o quarto. Então tem que deixar um posicionamento claro, que é como eu vou mostrar para você como vai ser feito na próxima aula. Vamos lá. Segundo dados de relatórios globais de tecnologia, o investimento no desenvolvimento de algoritmos de alta capacidade cognitiva cresceu exponencialmente nos últimos anos. Até agora nada. Esse influxo de capital acelera, deixa eu marcar aqui para você acompanhar, acelera a proximidade da inteligência artificial geral, gerando intensos debates críticos, éticos, e operacionais na esfera governamental. Até agora nada. De um lado, enfatiza-se o ganho colossal de eficiência e a eliminação de erros operacionais em setores vitais como a saúde e gestão pública. De outro, os sindicatos e organizações sociais manifestam profunda preocupação com o esvaziamento das funções de nível técnico e superior. O cenário atual reflete essa tensão permanente entre o entusiasmo cooperativo e o progresso técnico e os receios quanto à estabilidade das garantias fundamentais. Mas qual a opinião dele? Só falou sobre o cenário, também não tem opinião clara. Vamos ver para a quinta. A crença cega, olha aqui, você tem um adjetivo. Quando começa a adjetivar, você já começa a pensar que tem ponto de vista. A crença cega no livre mercado como regulador autônomo do progresso tecnológico apresenta riscos sem precedentes quando aplicada no advento da inteligência artificial geral. Então já afirma que isso vai apresentar um risco. Permitir que o desenvolvimento, a implementação da AGI ocorram sob a égide exclusiva do lucro corporativo resultará, ele faz uma afirmação aqui, ó, inevitavelmente na precarização absoluta do trabalho e na erosão dos direitos conquistados a duras penas pelas classes trabalhadoras. Olha que ele não faz aqui, ó. Ele não diz aqui a opinião de outra pessoa, é o que ele está dizendo, é ele que está afirmando. Então é isso que precisa. Tem uma afirmação da própria pessoa. Desse modo, a passividade governamental frente
ao monopólio das Big Techs constitui uma grave omissão política. Torna-se indispensável a imposição da governança estatal rígida e soberana que tribute a automação avançada, garantindo. Então ele já diz aqui a opinião dele. Os 5 têm a opinião, né? Ele é totalmente contrário aí, sem que haja uma regulamentação. Vamos para 6. A filosofia política contemporânea se vê diante de um novo dilema ontológico, o que define o valor do trabalho em uma sociedade pós-industrial dotada de inteligência artificial. Diversas matrizes de pensamento se debruçam sobre a reconfiguração dos direitos sociais e econômicos sob o novo paradigma. Enquanto pensadores de orientação liberal sugerem que a flexibilização total dos contratos será o caminho natural para a adaptação de indivíduos teóricos de vertente socialmente democrata alertam para o risco de uma exclusão sistêmica. Esse embate filosófico conceitual ganha as arenas públicas, evidenciando que as respostas para a sustentabilidade do bem-estar no futuro ainda carecem de uma base teórica unificada. Ou seja, ele fala que isso vai gerar debate, que precisa de uma base teórica unificada, de mais estudos, mas ele não coloca, não se posiciona, certo? Outra coisa, ele cita o pensamento de filósofos aqui, né? Não adianta citar pensamento de outros não, porque aí já não é o seu. Vamos lá, 7. A análise das revoluções industriais passadas demonstra que o medo do desemprego tecnológico é o componente recorrente da modernidade. Contudo, o surgimento da inteligência artificial geral introduz variáveis que desafiam as analogias históricas simplistas, uma vez que a capacidade de aprendizado e adaptação dessas ferramentas atinge níveis inéditos. Diante da velocidade de transformação das políticas públicas de requalificação profissional, as políticas públicas de requalificação profissional dividem opiniões quanto à eficácia real a longo prazo. Até agora também nada. O questionamento central, vamos lá, que permanece em aberto nos ciclos acadêmicos, gira em torno de se o sistema socioeconômico atual conseguirá absorver o impacto da AGI por meio de formas graduais ou se demandará uma alteração completa em suas estruturas. Ele fala que essa dúvida permanece, ele não se posicionou. 8. O surgimento da inteligência artificial não deve ser encarado como uma fatalidade tecnológica incontrolável. Ele já faz uma afirmação, mas sim como uma escolha política sobre o modelo de sociedade que se deve construir. A substituição generalizada da força de trabalho humana pela AGI, sem uma contrapartida de robustecimento dos direitos autorais, é o caminho mais rápido para o aprofundamento das desigualdades e da exclusão. Então ele já dá a opinião dele aqui. É inaceitável que o progresso científico funcione como um mecanismo de exclusão para a maioria em benefício de poucas corporações detentoras de patentes. Portanto, é imprescindível estabelecer limites. Então aqui tem uma opinião, né? Tem uma opinião. Ele começa já dando, logo no começo, o surgimento da inteligência artificial não deve ser encarado como uma fatalidade tecnológica. Ele fala que se for generalizada a IA sem a contrapartida, vai ser afetado o direito social, e ele não coloca isso na conta de ninguém. Ele diz segundo teórico, não, é o pensamento dele, ele está afirmando, certo? Então isso é colocar o ponto de vista, beleza? Então fica atento aí que na sequência já vou mandar a próxima aula.